Será que eu posso mostrar esse tipo de coisa? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Posso, né? É erva cidreira, ó. Aqui, ó. Pá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Começamos mais um dia da Rádio Orgânico, a rádio onde as fofocas do mundo da microbiologia estão aqui na ponta da sua tela e no fio do seu fone de ouvido, à disposição para atender todos os solos do Brasil. Está funcionando, nosso parceiro Vinícius Vasconcelos. Mano, da hora demais você estar envolvidos no projeto do Corredor Ecológico Corintiano. Parabéns por fortalecer. Que isso sirva de exemplo e se espalhe por toda a cidade. Vai Corinthians! Então, para nós da Organo é um prazer imensurável estar participando de alguns projetos, né? Alguns que entram em contato com a gente, alguns que a gente entra em contato, mas pra gente é um prazer, sim, grandiosíssimo participar de projetos como esse, né? É claro que essas ações acabam acontecendo às vezes de forma independente, né? Algumas outras ações de grande impacto também acontecem por meio público ou até mesmo por meio privado, né? Mas a maioria desses projetos que a gente apoia acontecem ou são pelo menos iniciados, organizados, quase que de forma totalmente independente, né? Então, para nós é um prazer colocar essa estrutura a essa disposição, né? Então, a gente vai poder facilitar, seja através de meios logísticos, financeiros, mas a gente sempre vai tentar fortalecer, tá? Nesse caso, o Corredor Ecológico Corintiano, apesar de eu não ter ideia se a gente tem muitos corintianos aqui, como é que é essa rixa futebolística entre vocês, mas nós seres humanos precisamos nos unir em alguns pontos, né? E esse plantio é muito interessante porque toda essa movimentação que foi feita ali em torno da área do Corinthians, né? Movimentou muitos indivíduos, né? Muitas árvores tiveram que ser movimentadas ou até mesmo derrubadas para que toda essa logística aconteça, né? Porém, o projeto pós, né? Vamos dizer, ou até mesmo revitalizador, ele não era suficiente para de alguma forma equilibrar os danos causados pela obra. Então, o Corredor Ecológico Corintiano, ele é um projeto que está refazendo ou está de alguma forma ajudando, né, implementando um pouco mais dessa estrutura arbórea nessa área da cidade, né? E aproveito então para convidar todos vocês a conhecer o Corredor Ecológico Corintiano, que é um trabalho muito bacana. Eu vou abrir aqui para vocês. Gente, Corredor Ecológico Corintiano, para todo mundo que quiser conhecer. Quem morar na região ou tiver um fácil acesso na região e quiser participar, nós da Organolabs vamos tentar estar no próximo mutirão, tá? De qualquer forma, toda a organização se responsabiliza por quase todos os materiais. A gente recomenda você levar mais materiais manuais, a própria luva, a própria garrafinha de água para poder se hidratar e tudo mais, né? É lógico que um mutirão não é só plantar, né? É socializar também, conhecer essas histórias, essas outras pessoas, às vezes se entusiasmar com os motivos dessas outras pessoas estarem lá, mas que seja para todos se unirem e trocarem experiências em pró desse objetivo, né, rapaziada? Então, assim, super recomendo, tá, viver essa experiência. Seja para plantar, seja para ir lá conhecer. Se você tem algum outro tipo de suporte, vai lá também fazer essa força, tá? Um projeto muito, muito da hora mesmo. Então, vamos voltar ao objetivo. Quando a gente fala de reflorestar, rapaziada, a gente está falando basicamente de uma ação, né? Uma ação de indivíduos em pró, né? Dessa sustentabilidade, às vezes dessa recuperação arbórea, né? Que nem eu citei aqui, ou até mesmo por essa urgência de espaços verdes, né? Então a gente está falando de qualidade de ar, a gente está falando de toda a groselhada que vocês já conhecem quando a gente fala de plantar uma árvore, né? Mas eu queria puxar um ponto aqui muito interessante. Para isso eu vou pedir auxílio aqui de um vídeo, né? Eu vou deixar esse vídeo aqui. Eu vi esse vídeo, é do Geopanoramas e do Sítio Eco. Vê se vocês ouvem comigo e vamos lá. Dados sobre arborização nas cidades brasileiras divulgados pelo OECO e fui passar raiva aqui no Google Earth. Essa é a cidade com mais de 100 mil habitantes, menos arborizada do Brasil. Dá pra ver ruas sem absolutamente nenhuma árvore. Alô, São José em Santa Catarina, melhorem, gente. Mas ó, vocês não são os únicos não. Eu li na reportagem do Eco que 1/3 da população do Brasil
vive em rua sem uma árvore sequer. Ó, então, vamos lá. Quando a gente fala de arborização, quando a gente fala de todas essas listas de problemas, né? Talvez a gente não sinta no dia a dia. Mas olha que interessante esse dado aqui que ele tá falando. 1/3, gente. Então, imagina isso, como isso influencia quando a gente olha num zoom out, né? Quando a gente olha para trás e vê o Brasil inteiro como um organismo só. Imagina o impacto desses números no nosso dia a dia, ou como os problemas do nosso dia a dia podem sim estar atrelados, mesmo que a gente não entenda exatamente aonde. Olha esse dado aqui. Só 6,9% das áreas urbanas brasileiras são cobertas por vegetação. 6,9% das áreas urbanas da cidade são cobertas por vegetação, rapaziada. A gente é o país com a maior fauna, com a maior diversidade do mundo, com o maior corpo hídrico do mundo, entendeu? E olha que interessante também. A gente, se for comparar com uma floresta em outros, uma cidade da Europa, por exemplo, que vai ser distinto um pouco lá, mas se a gente for pegar, por exemplo, alguma floresta, aquelas florestas clássicas de filme, né, uma coisa meio de pinheiros ali, você vai pegar um Canadá, por exemplo, né, o número de indivíduos por metro quadrado de uma floresta, ou seja, espécies de árvores, espécies de animais, de insetos, né, isso pode variar a mais ou menos 300 espécies diferentes por metro quadrado. Na Amazônia são mais de 1.700 por metro quadrado. Isso, gente, é estrondoso quando a gente vê esses números, essas diferenças do Brasil em relação a... Poxa, a gente vai longe, a gente pode falar de diversidade ambiental, de massa vegetal, de tipos de idiomas. A gente tem 5 biomas em um país, enfim. Sabe qual é a região do Brasil com as cidades menos arborizadas? Cara, Quero ver quem acerta onde as cidades do Brasil menos arborizadas. é inacreditável. É a região norte, onde está a Amazônia. Olha só, Belém do Pará, onde será realizada a COP30. Várias ruas têm poucas árvores. Nem o parque onde será realizada a COP30 tem árvore, gente. Agora compara Belém com Maringá, no Paraná, que é a cidade Parabéns, Maringá. com o maior percentual de pessoas que moram em ruas com árvores, segundo o IBGE. Cara, a diferença é gritante. É bom lembrar que essas árvores não são enfeite, né? Olha só, a arborização Essas árvores, pega esse ponto, amarra comigo aqui que a gente vai finalizar. Essas árvores não são enfeites. é uma solução baseada na natureza, com vários benefícios. Captura carbono da atmosfera, regula a temperatura urbana, aumenta a permeabilidade do solo e promove a biodiversidade. Mas eu quero terminar esse vídeo com uma boa notícia. Essa mesma reportagem de UECO diz que o governo irá apresentar um plano nacional de arborização urbana. Bem, agora apresentar um plano talvez seja tarde demais, né, meus colegas? Vamos lá, mas por que eu tô entrando nisso? Será que agora é a hora que o Danilo começa a falar que então a gente tem que plantar mais árvores, então eu tenho que sair na rua com uma sacola, um pouquinho de terra e umas mudas de árvore aí de ipê amarelo para eu plantar? Rapaziada, não. O ponto que eu quero entrar aqui é um ponto que talvez a gente vai precisar aprofundar em muito mais tempo. Eu vou precisar entender com vocês se isso é um ponto que vale a pena ou que a gente pode se aprofundar, né, a partir daqui. Mas nenhum problema coletivo é resolvido de forma individual. Isso não é uma opinião minha. Quando a gente pega grandes problemas que a gente tem das sociedades, né, não adianta você na sua esfera, na sua bolha, né, tentar resolver eles, porque você não vai ter artefatos para cobrir todas as falhas que uma sociedade inteira está produzindo. Então, bem, quem é de São Paulo, quem é nosso vizinho aqui de São Paulo da cidade, agora tá tendo que se acostumar com um corte de abastecimento de água às 7 horas da noite, rapaziada. Ou seja, a partir das 7 horas da noite até as 5 da manhã, não tem água. Não tem água. Eu moro num bairro de classe média aqui e assim, imagina como é isso em áreas mais precárias, tá? Então, eu não tenho mais água. A partir das 7 da noite acabou. E é lógico que eu não paro de ouvir no rádio que eu tenho que tomar banhos mais curtos, que eu tenho que ser mais inteligente para lavar louça, de que eu tenho que fechar a torneira enquanto eu escovo o dente, né? Mas a gente não tá vendo
o impacto que tem das indústrias aqui de São Paulo. A gente não está vendo o impacto que tem a baixa pressão, né, por esses descartes em corpos hídricos de empresas, ou talvez o próprio descarte irregular que a própria Sabesp fez numa obra lá na Marginal. Esse tipo de impacto, rapaziada, se todo mundo em São Paulo começar a tomar banho mais curto, se todo mundo ser mais inteligente no seu consumo de água, que é lógico que eu tô aqui impulsionando para que a gente faça isso, mas se todo mundo fizer, não se compara às vezes ao que uma sequer indústria que não tem a regulamentação necessária ou até mesmo não tem a fiscalização necessária para ver se elas estão seguindo os acordos, já seria suficiente para cobrir ou suprir, né, todas essas ações individuais, às vezes de um bairro e uma cidade inteira, entendeu? Então, enquanto a gente está aqui batalhando, tentando plantar árvores, enquanto a gente está tentando apoiar, né, outros projetos, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Lembra que a gente falou que não é enfeite? Dá uma olhada, rapaziada, no que fizeram na Ilha Bela. Rapaziada, é literalmente isso que vocês estão vendo. Foram colocadas diversas plantas de plásticos a partir do poder público, de um investimento público, num investimento sim com o seu dinheiro, com o que você está fazendo, enquanto você está reduzindo a água para escovar o dente, enquanto você tem que ficar esperto, né? Enquanto a sua taxa de água só aumenta, tá? É isso que a gente está fazendo para promover um pouco mais de sustentabilidade nas nossas cidades. Lógico que esse daqui é um exemplo de Ilhabela, tá? Mas isso daqui é só um gatilho que, se a gente não ficar de olho, isso daqui se espalha, isso daqui se reproduz pelas outras cidades. Isso vai virar vai ser amplificado, obviamente, né? Então a gente precisa de alguma forma, na minha opinião, tá mais focado nessas movimentações que acontecem de forma maior no nosso intuito, quando a gente fala de pessoas que tomam essa decisão, rapaziada. São câmeras de vereadores, né, que tomam essa decisão, que apoiam, que liberam esses investimentos. São esse tipo de coisa que acaba afetando muito mais do que a nossa água na torneira, certo, rapaziada? Eu vou precisar entender com vocês se vocês querem se aprofundar nesse assunto, mas a gente precisa de alguma forma começar a se organizar e se desenvolver nesse sentido, para a gente começar, pelo menos, de alguma forma, recuperar um pouco dessa dignidade que a gente tem, né, gente? Começa com um pouquinho, beleza, mas daqui a pouco a gente está sendo dominado. Quem vive em São Paulo já vê a devastação das árvores, entendeu, rapaziada? E isso vai impactar diretamente todas as atividades, né? Se a gente quiser falar dos nossos grows aqui, quanto que o calor vai impactar? Quanto que o calor vai impactar na necessidade de ar-condicionado, na necessidade de ventiladores, de troca de ar exaustão, né? Essas dificuldades que cada vez tudo vai ficar mais caro conforme a gente não presta atenção nesse pequeno detalhe, gente. E já bato na tecla e já chuto a porta, porque a gente não vai resolver plantando uma árvore ou outra. A gente vai continuar plantando árvore. Se você quiser continuar, se você quiser fortalecer algum projeto, quiser indicar pra gente algum projeto para fortalecer, se você quiser iniciar o seu próprio projeto, pode contar com o Organolab, pode contar comigo lá pessoalmente pra gente poder plantar algumas árvores. Mas a gente precisa fazer algo a mais. A gente precisa se movimentar de uma forma mais intensa, mais rápido possível. Fechou?